muitas vezes a gente lê o Antigo Testamento e às vezes a gente se questiona. Não sei se aconteceu isso já com você. A gente se questiona, e muitas vezes algumas pessoas aí fora, de outras igrejas, ele tem um pensamento errado. Pensamento errado quando ele começa a ler. Por quê? Porque a visão que ele lê, ele compreende da visão que ele lê. E a gente não deve ler e ter aquela visão que estamos lendo. Porque não é fácil de entender, mas também não é difícil de compreender, não. Porque assim, mais atrás, eu acho que Levítico, se não me engano, é Levítico, o Deuteronômio, que fala que o Senhor, ele pegaram ele apanhando graveto no sábado. Aí pegaram ele, aí juntou a congregação, levou ele fora do arraial e apedrejaram ele porque ele estava pegando lenha no sábado. Aí muitos de nossos irmãos de outra denominação, ele já vê, trazendo para eles, olha, Deus era um Deus ali duro, que fazia isso, olha, Deus fazia dessa forma. Uma interpretação totalmente que ele viu e ele fez aquela interpretação totalmente errada. Porque aquela data, aquele tempo, que Deus trabalha em cima de tempo e hora, aí aquela hora e aquele tempo ali, era necessário aqui. Era necessário. Por quê? Porque se aquele dali não acontecesse isso, outro não ia ter exemplo. Outra, pegaram um filho que era do egípcio, não era grego, e parece que era a mãe que era judia ou era o pai. Pegaram ele porque ele está desobedecendo a sua mãe e seu pai. Aí ele não está desobedecendo, o pai chegava lá, pegou ele, botou fora da congregação, olha, filho, não obedece a pai. Pegou ele, botou fora da congregação, a congregação fez o quê? Apedrejou, porque não estava obedecendo nem o pai nem sua mãe. Você está vendo? Aí as pessoas já tiram a interpretação errada, olha, Deus é um Deus carrasco, foi o que Deus fez. Não era que Deus estava fazendo isso, não. Ele estava mostrando que tem alguns exemplos, uma consequência. Você fez um ato errado, vai ter aquela consequência. E segue para até os dias de hoje. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm uma interpretação errada. Mas, outra coisa da Bíblia, que a gente chama a atenção, quando a gente vê um homem de Deus fazendo coisa errada, que não era para ele fazer, e a gente questiona, puxa, mas por quê? Senhor, não acredito não. Um homem de Deus. Quer ver uma coisa que a gente vai falar dele? Davi. Eu vou falar dele o que ele fez com o Betseba. E traiu, fez tanta coisa que saiu a espada da cruz. Mas eu vou ter um comentário dele aqui, uma coisa que ele fez. E está em 2 Samuel, a gente vai fazer a oração para Deus dar o tempo dele a gente. 2 Samuel 24. Olha isso. Maravilhoso Senhor Deus, que habita no coração, perdoa nossas falhas, nos ajuda a te adorar, te glorificar, fazer a tua vontade inteira, a tua palavra está aberta, Deus dá entendimento. Derrama a tua luz para que a gente possa enxergar com mais clareza da tua palavra. Dou graça no teu filho, a gente vê Davi, homem de Deus, segundo o coração de Deus, e fez uma coisa daquela. Ele errou, desobedeceu a Deus. E outra coisa que aconteceu, quando ele já tinha conquistado vários reis, ele já estava tendo aquela dominação daquele local todinho. Aí aconteceu que ele sentou no seu trono, chamou Joabe e disse: Joabe, eu quero que você faça um censo de toda pessoa. Por quê? Porque Davi, como era um homem de guerra, quanto mais tivesse gente, para ele era um exército maior. Mas isso era pensamento negativo, que a gente se envolve na quantidade. Porque se não tiver com Deus, jamais
terá livramento. Porque os heróis de Davi, tinha um, que eu esqueci o nome dele, parece que é Sangal, que ele destruiu 800 homens com uma lança. Um homem só destruiu 800 homens. Era necessário Davi fazer censo, mas o Espírito Profecia fala que Satanás, ele colocou no coração dele, de Davi, para fazer o censo. E ele botou algo que despertou, e Davi, que mesmo, a gente vai ver aqui, ó, depois que ele fez o censo, ali, né, que Joabe passou 9 meses para entregar. Quando entregou o censo a Davi, que ele viu o censo, automaticamente Deus agora falou com ele, o Espírito de Deus falou, e o inimigo ele se afastou. Quando o inimigo se afastou, aí ele caiu em si. Aí a gente pensa, peraí, como é que a gente deu lugar, um homem de Deus, Davi, deu lugar, um menino de Deus, para cogitasse o coração dele, para que ele pudesse ter o senso, para que ele visse que ele tinha muitas pessoas. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Porque quando a gente se sente que temos alguma coisa, algum ego, alguma coisa nos toma, aí vem aquela achando que nós como se diz, é o dono da cocada preta. Aí quer tomar conta da situação, aí é que o inimigo de Deus ele entra. E Davi, ele tinha isso, ele venceu todos os reis de perto dele, de longe, e estava vencendo, mas não tinha quem chegasse perto dele que ele destruía. Porque, se um dos seus homens destruiu 800, o mais fraquinho destruiu 200, 300, um homem só. Se viesse, como a Bíblia fala, se ajuntaram para pelejar com Israel, era gente que era que nem a areia da beira do mar. Era muita gente, mas era gente que não servia de nada, no sentido, porque Deus estava na frente, né? Deus tem o domínio de tudo. Aí está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Quando Davi caiu em si, aí ele viu aquela situação, aí ele pediu perdão a Deus. É interessante quando diz assim, ele é segundo o coração, porque ele errou e na mesma hora ele, poxa Senhor, me perdoa, eu errei, não era para ter feito isso não, mas Deus não. Envia um profeta, né? Sentiu-se Davi bater o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei ao que fiz, porém agora ao Senhor peço que ele me perdoe as iniquidades do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te oferecerei, escolhe uma dela, para que faça, veio pois Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres 7 anos a tua 7 anos de fome que venha à tua terra, porque por 3 anos fuja diante dos teus inimigos, e ele te persiga, porque por 3 dias
haja peste na tua terra. Interessante que essas três coisas não foi fácil para Davi não, você escolher essas três coisas, porque Davi, ele sabia que a fome destruía tudo mesmo. A fome arrasava, e se a fome arrasasse, certamente ele seria uma presa frágil. E 3 anos na mão do seu inimigo, ele seria humilhado, ele não tinha mais nada. E ele disse assim, e o profeta disse, ou se não 3 dias de peste. E ele disse, pagando, eu não fico na mão do inimigo, eu fico na mão do Senhor, que ele é misericordioso. Então ele escolheu os 3 dias de peste. Aí a Bíblia relata que Davi, no segundo dia, no terceiro dia, já tinha 100 milhões de Israel morto por causa da peste. 70 mil. E quando foi no terceiro dia, ele avistou um anjo com a espada na mão, desabanhada, para ceifar mais gente. Aí o Senhor se arrependeu do que tinha feito a Davi, né? E aí Davi olhou e disse, Senhor, vejam o coração de Deus, Senhor, e o de Cristo, o coração de Cristo. Foi eu que pequei. O que é que essas pobres ovelhas têm a ver? Foi eu que castigo a mim, Senhor. Você está vendo? É por isso Deus, ele tinha tido como segundo o coração de Deus, Davi. Mas a gente olhando assim, por que Deus permitiu que isso acontecesse com o seu servo? Só levantar um censo. Só foi só para ver quantas pessoas tinha. Mas quando ele fez assim, levantou o censo, ele estava deixando Deus enterrado. Não, e quem vai ganhar agora vai ser minha força, mas quem ganhava era Deus para ele. Né? Ele via que os heróis dele ali, ele diz que a Bíblia fala que ele disse assim, Davi, quem me dera me dar água do poço tal, onde estavam os filisteus acampados. E foram os homens de Davi lá, pegaram água de lá do poço e trouxeram dela a Davi. E Davi não bebeu. Disse, eu não vou beber água que foi custo de sangue. Ele derramou em libação no chão para Deus. Né? Aí veja, isso que aconteceu aqui com Davi, serviu para várias pessoas, para reconhecer, principalmente o povo de Deus, reconhecer que Deus é Deus, que Ele é que dá a vitória, Ele é que nos faz, né? E trazendo para a gente não vale nada. Eu estava vendo assim, olhando assim, eu acho que um lixo vale mais do que a gente. Amém, é verdade. Porque olha, no lixo, aí tem uma garrafa PET, que é uma junta verde, e a gente recicla. Tem uma reciclagem. No lixo você encontra várias coisas. Essa é a semana retrasada, vai fazer uns 15 dias que eu estava lá, que eu sempre fico dando uma olhada, sabe? De vez em quando eu dou uma olhada o que aparece lá naquele lixão. E teve uma vez, a semana vai fazer umas 3 semanas, que eu olhei um negócio, peguei e botei no bolso. Aí eu disse, isso aqui é de ouro. Botei no bolso. Mas estava tão cheio de crocha, que é o que a gente é. Quando a gente pega o pecado, a gente fica cheio de crocha, cheio de sujeira, o nosso brilho não brilha mais. Aí eu disse, eu acho que isso é ouro. Aí peguei, ralei assim, aí vi o brilho, né? Eu digo, é ouro. Aí eu passei 2, 3 dias, aí me lembrei, eu vou lá dar uma olhada. Aí comecei a botar o coisa, aí apareceu. Pesado, vai dar um trocadinho bom. Olha, não é o valor do ouro, eu acho que é o valor da relíquia que ele é. Era feito um pendente, e tem feito feito um rosário, e tem umas bolinhas, e essas bolinhas brilham muito. E tem um padre, eu acho que é da Igreja Católica só usava ouro. E eu acho que ele tem uma faixa de mais de 40 anos. Eu acho que não é tanto pelo ouro, mas eu acho que é pela relíquia que ele é. Aí eu estava dizendo, eu vou dar uma ajeitada no padre para ver quanto é.
Mas por quê? Porque eu só vivo assim, olha, quando eu estou dando aquele silencinho. Olha que eu acho um negócio. E achei. E essa semana, a outra foi a semana passada. A outra semana, a pessoa está dizendo que às vezes o bicho vale mais do que a gente. Porque a gente tem aquele valor especial para Deus, mas quando se trata de a gente fazer alguma coisa, a gente não vale nada. E eu estava olhando, aí eu achei também feito uma medalha. Aí eu digo que isso aqui eu acho que é ouro. Aí eu peguei a lixadeira que estava tão. E saiu, brilhou. É interessante. Mas o que a mensagem quer falar aqui, porque o inimigo de Deus para atentar, pode atentar qualquer pessoa. Pode ser até um pastor, pode ser um servo fiel. Basta a gente querer ter mais uma coisa a mais. Às vezes a gente se chateia quando alguma pessoa diz algo para a gente. Não é na repreensão, é alertando. E a gente fica chateado. Que é alertando como se fosse uma pessoa assim, toma cuidado que Satanás está serendiando. E às vezes a gente fica com raiva porque Satanás está serendiando. Deixa ele à vontade. Não é deixar ele à vontade, não. O Senhor te repreenda, né? Tem misericórdia da gente. Que a gente possa ver, né? E às vezes quando a gente está com aquela euforia, observar e perguntar, Senhor, o Senhor está comigo? Senhor, o Senhor pode me livrar desse mal? Me livre. Porque não é fácil não, quando o inimigo quer usar uma pessoa. Quando a pessoa dá lugar e que ele usa mesmo. Quando a pessoa não quer dar, mas ele vai querer usar de toda maneira. Fazer algo para lhe pegar. Que Deus possa nos abençoar, né? Amém. Nos ajudar e nos livrar de todo mal. Amém.